no Estado que realiza o exame de sanidade mental e de dependência toxicológica Sim. para todas as varas criminais do interior, capital, Justiça Militar, Federal. E esses pacientes, quando ganham medida de segurança, vão cumprir ali de 1 a 3 anos no mínimo e por tempo indeterminado. Durante esse processo, a gente já tem uma interlocução com os dispositivos de saúde mental, da rede de saúde mental dos municípios, do Estado, para que não se perca o vínculo desse paciente junto à família e junto a quem o antes o assistia. E aí, terminando a periculosidade, que é feito o exame de cessação de periculosidade, esse indivíduo já tem esses vínculos mantidos e né? facilita o retorno deles. Com certeza. Já que a gente tem uma clientela de longa permanência nesses hospitais, às vezes com média de internação por mais de 30 anos. É verdade, isso aí pode se transformar, entre aspas, numa prisão perpétua. Se a pessoa não se recupera, vai ficar lá toda a vida. Hoje, o que define melhor, o que é diretriz para a cessação de periculosidade, não é nem a sintomatologia psicótica ou o crime, e sim a falta do suporte familiar. A falta desse suporte é que favorece a permanência do indivíduo por muitos e muitos anos dentro dos hospitais. Engraçado que ainda há aquela noção falsa, evidentemente, de que a alegação da doença seria uma forma de sair do problema criminal. Né? São coisas absolutamente diferentes. Sim. Mas os familiares da vítima, não é? Os familiares nunca se conformam com isso, que a pessoa não foi condenada a ficar 30 anos na cadeia. A experiência que eu tenho lá no Heitor Carrilho é que a instauração do incidente de sanidade mental virou uma estratégia da defesa com o intuito de atenuar a pena ou até de livrar o indivíduo da imputabilidade do ato em si. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na perícia, na hora da avaliação, para ter clareza do quadro psiquiátrico, do delito, do nexo causal entre os dois, para poder... Mas é preciso dizer, você vai me permitir, na minha área, é preciso dizer que isso aí é feito com cuidado extremo. Sim. Porque o juiz, quando tem qualquer dúvida sobre isso, ele manda submeter a nova perícia com outros peritos, quer dizer, para confrontar os dados científicos. Né? É uma coisa muito criteriosa. Então, não existe essa possibilidade. Existe a tentativa, mas não a possibilidade de se fazer uma coisa falsa em relação ao tratamento dessa natureza. Com né? certeza. Com certeza. Agora, o que está faltando, doutor Argolo, para o senhor? O que está faltando? O que o senhor gostaria de ter mais, vamos dizer assim, na sua disposição para poder atender plenamente a essas coisas? O que a gente hoje vem trabalhando nos hospitais de custódia é essa interface com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, com a rede de saúde mental dos municípios, para definição do tempo de medida de segurança e encaminhamento, quando terminado esse prazo, para a rede de saúde mental, para que esse paciente não fique muito tempo dentro dos hospitais. Muito bem, nós vamos continuar conversando, doutor Marcos Argolo, sobre esse tema tão instigante da esquizofrenia e das personalidades psicopáticas, daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o psiquiatra Marcos Argolo, do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho. Meu caro Marcos, me diga uma coisa, o senhor casaria uma filha com um menino naquelas circunstâncias da novela? Eu não sei se eu decidiria se ela vai casar ou não. Acho que me cabe como pai orientar, né, para que ela escolha alguém que possa dividir com ela toda a complexidade que é uma relação a dois, a criação de um filho e tal. Acho que é uma decisão complicada, né? Que cabe à minha filha decidir isso. Não é tão complicado quanto outras situações que às vezes a gente nem percebe num primeiro momento, como poderia ser uma psicopatia, que às vezes o indivíduo é uma pessoa presente, sedutora, né? Envolvente, e no final das contas ela vai ter tantos problemas ou até mais,
do que casando com uma pessoa portadora de um transtorno mental como aquele. Agora, me diga uma coisa, vamos deixar de lado um pouquinho o relacionamento entre o casal numa hipótese como essa, mas tendo em vista que há um componente hereditário muito forte na esquizofrenia, o risco desse casal ter filhos esquizofrênicos é muito grande. Sim. O que seria também uma coisa impeditiva, maior, vamos dizer assim, de se fazer uma relação desse tipo, né? Sim. É mais prudente, vamos dizer assim, não é? Não estabelecer uma relação desse tipo, né? Sem dúvida, há um risco maior, né? Quer dizer que aquele quadro da televisão não é ficção, não. É ficção, aquilo existe efetivamente, existe, em grande quantidade até. Em grande quantidade e comprometendo a vida do outro de uma forma, não às vezes só financeira, mas afetiva, de relacionamento, de envolvimento. Do ponto de vista do direito, há uma outra questão muito importante, eu já vivi muito esse problema no tribunal do júri, sabe? Que é o problema do psicopata moral. O psicopata moral é um homem perigosíssimo, né? Não sei se ainda se usa essa expressão, antigamente chamava o tigre da psiquiatria, né? É um homem insensível, capaz de matar por qualquer motivo e até por motivo nenhum, né? E hoje nós estamos vendo aí no noticiário da imprensa muitos crimes com essas características, né? A maldade ali presente, etc. E nós temos uma grande dificuldade no direito, porque esses homens, como isso revela um distúrbio de personalidade e não uma doença mental, não é? Isso. No tocante à aplicação da pena, porque o parágrafo único que trata do 22 da responsabilidade penal, ela atenua a responsabilidade dessa gente a critério do juiz, né? E nós lidamos também com o sistema vicariante, como se chama, né? Ou aplicar a pena ou a medida de segurança. Isso representaria vamos dizer assim, uma impunidade para um crime tão grave, com consequências tão dramáticas, né? Como é que o senhor vê esse quadro aí, doutor? Existem hoje autores que defendem a criação, então, de uma instituição específica para essas situações. Exatamente. Na verdade, hoje, nos hospitais de custódia e tratamento, e acredito que do Brasil todo, nós temos uma clientela de pouca escolaridade, negra, de poder aquisitivo baixo e portadora de transtorno mental, às vezes de delitos pequenos, como dano ao patrimônio, ou até mesmo de homicídio, mas que está relacionado à própria clínica psiquiátrica dele. E, no entanto, essas pessoas que aí sim têm uma periculosidade maior, às vezes vão cumprir uma pena privativa de liberdade e daqui a um tempo estão saindo na rua e vão voltar a delinquir. A reincidência é grande nessa clientela. Nas pessoas portadoras de transtorno mental, de esquizofrenia, quando acompanhados, né, com medicação, com equipe, com administrados, família. Vamos dizer assim, né? A reincidência é baixa. Mas o psicopata moral não tem retorno, né? Então, aí seria necessário, então, a aplicação, que eu acho que até a origem da medida de segurança vem justamente para essa clientela. Hoje a gente acaba envolvendo pacientes que são portadores de um quadro psiquiátrico propriamente dito, que ficam à margem da medida de segurança. Ficam envolvidas com a medida de segurança. É um problema realmente muito difícil, né? Muito difícil, porque não tem retorno, né? Aí, quando o senhor me pergunta com relação a do que a gente precisa, é justamente desse encontro, desses debates, desse amadurecimento dessa situação. Sentir o outro lado, né? Para ouvir o outro lado. Qual é a angústia que está passando do lado de lá, né? Como é que está a gente lá no executivo? E essa que é a grande contradição. E aí, visto do ponto de vista jurídico, quer dizer, esse homem não tem castigo propriamente dito, ou pelo menos não tem na proporção do mal que ele pode causar, né? E a reincidência é grande. Mas isso aqui é uma coisa para a gente ficar horas e horas conversando, sem né, doutor? Sem dúvida. Com a sua experiência, com a sua vivência em tudo isso, né? Mas onde é que o senhor acha que essa evolução do tratamento ela foi mais sensível, foi mais importante, foi maior, vamos dizer assim? Onde é que o senhor acha? Com relação ao paciente? Na manutenção dele no seio familiar, fora da internação. Sim. A internação prolongada, às vezes, contribui para um comprometimento de outras funções psíquicas, para uma deterioração psíquica. O avanço da psicofarmacologia e da visão da assistência extra-hospitalar, isso vem beneficiando bastante o prognóstico dessa pessoa. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito penhoradamente ao Dr. Marcos Argolo, deixou lá suas inúmeras atribuições para vir aqui conversar conosco, conversar com os senhores.
e trazer esclarecimentos tão importantes para todos nós, para os senhores, para mim também, enfim. Foi uma bela entrevista e eu sou muito grato por isso, doutor Agulha. Tá? Gostaria de agradecer o convite. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, fale conosco, hein? www.justiçasemfronteiras.com.br, Justiça sem cedilha, hein? A propósito, a dona Cláudia me faz uma pergunta. Desembargador Carpena, sou casado há 15 anos e decidi sair de casa antes da separação. Legal. Se eu fizer isso, será considerado abandono de lar? Com toda certeza, meu filho. Você tem que se proteger em relação a essa situação, entrando com uma medida preliminar para depois partir para a separação legal. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Aristóteles. Até uma próxima vez e muito obrigado.